Olá, o Ciência Sem Limites está no ar. Ele tem como objetivo mostrar e demonstrar pesquisas e pesquisadores em seu ambiente de trabalho dentro do âmbito da Universidade, da Unesp. Hoje recebendo a professora Norma Regina Truppel Constantino, do Departamento de Arquitetura da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, a FAAC, do campus de Bauru, da Unesp. Bem-vindo ao programa, professora. Obrigada. Professora, nós queremos que a senhora conte para a gente um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, graduação, pós-graduação, quando se tornou professora da Unesp de Bauru e para depois começarmos a falar sobre as pesquisas que a senhora desenvolve. Um prazer. Bom, eu sou formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Paraná, já faz algum tempo. Trabalhei inicialmente em prefeituras. Também gostava muito de fazer trabalhos, né, nesse sentido, nas secretarias de planejamento em algumas diferentes cidades do país até. Quando cheguei em Bauru, eu tive a oportunidade de cursar o mestrado, que havia um mestrado em planejamento, e depois continuei minha formação no doutorado na FAUSP, em São Paulo. Em 96, quando abriu o concurso para professor do curso de Arquitetura e Urbanismo... Mas até a senhora terminar o doutorado, a senhora não ministrava aula ou já ministrava? Não ministrava aula. Sempre tive vontade. Era pesquisadora mas trabalhando nas prefeituras, que você sempre tem que estar atualizada com tudo o que está acontecendo. Perfeito. Mas sempre tive vontade. Não havia tido essa oportunidade. E Bauru que me ofereceu essa oportunidade, a Unesp de Bauru. E daí completei a formação, né, no doutorado em São Paulo. Quando passei pelo concurso, em 1996, daí que iniciei as aulas no curso de Arquitetura e Urbanismo. Até então a senhora não tinha tido experiência acadêmica? Acadêmica, não. Foi de 96 para cá, então. Isso. A Unesp foi a sua primeira, vamos dizer, o primeiro emprego como professora, né? E pesquisadora. Eu acho que porque a gente não para nunca mesmo de pesquisar, né? Agora, nós também sabemos que recentemente a FAAC, como é conhecida, a Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, implantou um mestrado acadêmico em arquitetura. Conte essa trajetória. Parece que foi uma luta de muitos anos, né, luta. Desde 2000 estamos nessa luta, o Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo, para implantar o mestrado. E agora, no início do ano, que realmente o reitor assinou a portaria, a CAPES, em dezembro, que aprovou o nosso mestrado. E então, teve o primeiro processo seletivo, a primeira turma inicia agora em agosto as aulas do mestrado acadêmico em Arquitetura e Urbanismo. E eu creio que a procura deve ter sido muito grande, porque a quantidade de arquitetos, né, já formados, não só aqui por Bauru, mas de todo o estado de São Paulo. Na verdade, era uma das justificativas da gente implantar um mestrado numa universidade pública no interior paulista, porque tem não tem? Não tem. Tem em São Carlos, que é mais direcionada à história, né, da arquitetura, então nós achávamos que ia ser muito interessante ter essa implantação, que ia ter muita procura mesmo, e é o que sucedeu. Agora, o mestrado acadêmico em arquitetura, a senhora pode dar em linhas gerais como é que será as atividades, as disciplinas, o que é voltado? O profissional, ele sai mestre... Em arquitetura e urbanismo. Sim. Como é que é dividido o programa? Na verdade, tem uma única área de concentração, que é arquitetura e urbanismo, e duas linhas de pesquisa. Então, o candidato vai escolher se ele quer uma linha de pesquisa mais em teoria e história da arquitetura, ou então uma linha de pesquisa mais em planejamento e tecnologia da arquitetura. Então, ele vai escolher a qual linha que ele vai seguir os estudos, as pesquisas. E nós somos em 10 professores, né? Inicialmente foram abertas 6 vagas, mas para o ano que vem 12 vagas serão abertas para o mestrado. Então para 2013 apenas 6 candidatos. Isso, só 6 que puderam
fomos autorizados a 6 candidatos pela casa. E o casa. processo seletivo foi por meio de provas ou análise de currículo? Tem ambas entrevista, aqueles procedimentos... procedimento natural. Natural e habitual. Maiores informações no site da FAAC, tem todas essas informações. Perfeito. Nós já vamos passar já para os telespectadores. Agora, a senhora também ministra aula na graduação, Na graduação. Eu sou professora de paisagismo, dou aula no 1º ano, no 4º e oriento também trabalhos de conclusão de curso no 5º ano. São 5 anos o curso de graduação em arquitetura e urbanismo e formamos em média 45 alunos por ano. Período integral, professor? Período integral, manhã e tarde. E a procura, por ser um curso extremamente gratuito, numa universidade pública no interior de São Paulo, a procura é boa? A procura é muito grande. Aliás, aqui no interior de São Paulo, nós só estamos, vamos dizer assim, estamos em 3º lugar na procura, né? Primeiro medicina, segundo direito e depois arquitetura, aqui da Unesp de Bauru. Perfeito. Nós vamos começar também a falar um pouco sobre a sua área de pesquisa, mas depois no próximo bloco. Quem quiser contactar a professora Norma Constantino, o e-mail dela é nconst, @faac.unesp.br. O site da FAAC é www.faac.unesp.br. Ciências Sem Limites faz uma breve pausa e volta num instante. Ciência Sem Limites está de volta, um programa dedicado a mostrar e demonstrar pesquisas e pesquisadores da Unesp. Hoje, em especial, recebendo a professora Norma Constantino, do Departamento de Arquitetura, da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, a FAAC, do campus de Bauru da Unesp. Professora, vamos começar a entrar na sua área de pesquisa. A sua pesquisa principal, intitulada A Construção da Paisagem de Fundos de Vale em Cidades do Oeste Paulista. Como é que a senhora teve a ideia ou como que a senhora despertou a curiosidade para a senhora iniciar as pesquisas nessa área? Na verdade, essa pesquisa foi iniciada com o meu doutorado, e que fiz a pesquisa, mas em cima de Bauru. Né? E sempre é uma coisa, desde que eu cheguei a Bauru, que me chamava muita atenção, é a conformação da cidade mesmo. Então tem... Por quê? Às vezes você pode pensar que Bauru é muito plana, mas não, ela vai chegando, sempre ela vai abaixando para um fundo de vale, que é aqueles riozinhos que cortam a cidade. Então, os afluentes do rio Bauru. Quer dizer, no caso de Bauru, Água Comprida, que é um Água riachozinho. Comprida, o Água do Sobrado, o Barreirinho. Então, esses vários afluentes, então, eles vão conformando essa cidade que, se você olhar em planta, pena que eu não trouxe nenhuma imagem aqui, mas que teria aqui no livro, que mostra que Bauru parece até uma folha desenhada com esses afluentes do rio Bauru. E era uma coisa que sempre me chamava a atenção, que normalmente nas outras cidades aqui do Oeste Paulista acontece a mesma coisa. Acompanhando esse rio, existe a estrada de ferro. E hoje em dia, né, agora em 2013, o que nós reparamos? Ao longo dessas linhas férreas, ao longo desses fundos de vale, desses rios, o que acontece? As áreas estão abandonadas, muitas delas degradadas. Muitas são consideradas como fundos da cidade. Quer dizer, assoreamento... Assoreamento, lixo, abandono mesmo, né? Ninguém olha para aquela área. Tanto do poder público quanto de propriedades particulares? Como a própria população não enxerga essa área, não a vê. Aliás, é mais confortável nem olhar mesmo, porque o que acontece? Em muitos casos, os próprios rios recebem todo o esgoto da cidade, então são lugares até mal cheirosos. Então tem todo um conjunto de fatores que faz com que essas áreas poderiam vir a ser diferenciais para a paisagem da cidade, então torná-la muito mais interessante, mais agradável, com maior qualidade para os seus habitantes. E até para o ecossistema, né? Lógico, né? Então não dá para a gente pensar na nossa responsabilidade como cidadão do século XXI se não pensarmos como que os nossos netos irão viver nessas nossas cidades. Então foi uma das coisas que me levou a pesquisar também em outras cidades. Então no doutorado eu pesquisei somente em Bauru.
E no doutorado, que conclusões ou que resultados a senhora conseguiu captar dessa pesquisa na água de sobrado ou na água comprida? Na verdade, começou um estudo muito interessante que depois eu continuei numa pesquisa intermediária entre o doutorado e essa atual. O que foi constatado? Que esses riozinhos, o que eles eram? Eram as divisas das antigas fazendas da primeira ocupação que se deu nessa região aqui. Então, quem vieram, né? Então, os primeiros proprietários, muitos deles mineiros que vieram aqui para a região, formaram suas fazendas. Como que eles diziam que era o limite? Pelos rios, pelos fundos de vale. Quer dizer, demarcava-se pelos rios. Demarcava-se pelos rios. O patrimônio inicial da cidade de Bauru foi entre os dois rios, o Rio Bauru e o Córrego das Flores, ali que iniciou a cidade também. Então, os rios sempre como demarcações. Então, são traços da história que permanecem no tecido urbano. Então, nos cartórios mesmo, para você ver até esses limites da cidade, como que se davam, por exemplo, vai ver um bairro novo. Ele fica na antiga fazenda tal, que era limitada pelos rios tal e tal. Então, isso aí nós estamos falando de que ano, professora? No início da cidade. Quantos anos tem Bauru? Sim, coisa de um século para trás. Um século para trás. Então, continuam esses riozinhos ali marcando o território da cidade, então dividindo a cidade em bairros, porque já eram divisores das fazendas. Perfeito. Agora, Bauru é considerada uma cidade de terra branca, uma cidade muito... O fato do solo, da terra ser nessa formação, não modificava a composição desses riachos também? A tonalidade deles, ou a composição química, eu não chego a estudar a composição química, né? Mas o curso sim, porque o solo arenoso é muito suscetível à erosão. Sim. Então, o que acontece? O rio normalmente, quando chove muito, ele vai expandir suas margens, né? Então ele vai alargar e se por acaso tiver alguma coisa no caminho, a água vai levar mesmo, né? Então por isso que é interessante que as matas ciliares permaneçam para ajudar a contenção dessas bordas, e tudo isso é importante. E que seja, assim, tomado cuidado com isso, até com áreas verdes mesmo, replantadas, que tem um trabalho muito interessante em cima disso também. Agora, nós sabemos que o seu trabalho expande Bauru, é muito maior do que isso. Nós vamos continuar conversando sobre paisagens de fundo de vale com a professora Norma Constantino após um breve intervalo. Ciência Sem Limites, volta já já. Ciência Sem Limites está de volta. Tem o objetivo de mostrar e demonstrar pesquisas e pesquisadores. Hoje, recebendo a professora Norma Constantino, do Departamento de Arquitetura da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação do campus de Bauru, da Unesp. A professora está falando sobre fundos de vale, sobre os riachos e tal, né? Uhum. Mas nós temos aqui, antes da gente entrar no assunto, um livro que a professora ajudou a organizar, juntamente com o professor Nilson Girardello, também do Departamento, né, de Arquitetura. Esse livro, quem quiser saber mais sobre Bauru, né, sobre a cidade de Bauru, ele pode contactar a professora, bem como este outro aqui também, né, o departamento, nós já vamos deixar o e-mail já, esse outro também que fala sobre as pesquisas, sobre as organizações e também sobre todo o trabalho dos docentes da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. Para contactar a professora, basta acessar nconst@faac.unesp.br ou o site www.faac.unesp.br. Clique em Departamento de Arquitetura e vai contactar os professores e os pesquisadores. Professora, como é que a população pode começar, os telespectadores que estão nos vendo agora, a começar a ver os fundos de vale com outros olhos? Porque muita gente na região de Bauru pode estar vendo lá uma ramificação de um riachozinho ali, de um fio d'água, e não sabe como preservar, como tratar aquilo. Como é que a senhora orienta essa população nesse sentido? Na verdade, todos nós somos responsáveis, né? Porque quanto menos lixo for jogado, quanto mais árvores ou a mata, de maneira geral, for conservada ao longo dos córregos, eles terão vida. Então, esses pequenos córregos
somados, né, todos eles, e vão chegar num rio maior, e esse rio maior vai chegar em outro rio maior, e isso a água vai permanecer para as próximas gerações. Porque se esses pequenos córregos forem sumindo, os outros córregos maiores tenderão a sumir também. Então é a responsabilidade. É finito, né? Tem prazo até para isso. Tem prazo para isso. Infelizmente. Né? Infelizmente. Então é nossa responsabilidade, sim. E para ver que eles estão aí desde o início das nossas cidades aqui no interior do estado de São Paulo. Então eles são, na verdade, eles são resquícios da nossa história também. Então são importantes para conservar para as outras gerações, para saber que esses rios estiveram antes de que todos nós aqui, eles já estavam lá, né? E que por isso que eles devem ser conservados. Agora, também. A senhora começou falando de Bauru e hoje nós vemos que a senhora pesquisa na linha araraquarense, na Alta Paulista, na Noroeste e na Sorocabana. Congrega aí 14 cidades ou mais? 16 cidades. A senhora abriu muito o leque da sua pesquisa e todas pesquisando fundo de vale. Todas pesquisando fundo de vale. Na verdade, eu tenho um grupo de alunos bolsistas de iniciação científica. Cada uma dessas 4 alunas, cada uma fica com as cidades daquela região das linhas férreas. Uma na linha araraquarense, outra na linha noroeste, outra na Alta Paulista, outra na Sorocabana. E isso tudo nos dá até um painel muito representativo aqui da nossa região oeste paulista. Por que nós dividimos assim? Eu fiz parte de um grupo anterior que nós chamamos de uma pesquisa temática, junto com, aliás, sob a coordenação da professora Maria Estela Bresciani, da Unicamp, e o grupo de pesquisa ao qual eu faço parte, o Grupo CITO, que é juntamente com o professor Adalberto Reto Júnior, com a professora Marta Inokibara e com a professora Kelly Magalhães, fez parte dessa pesquisa também, juntamente com a Unicamp e a PUCamp. E nessa pesquisa, nós aqui, professores da Unesp, ficamos responsáveis pelo Oeste Paulista. E nós resolvemos, né, pela metodologia de pesquisa, dividir, né, o nosso estudo através das linhas do trem, porque, na verdade, como foi ocupado o Oeste Paulista. Então, a partir daí, para dar até esse painel comparativo, eu também resolvi continuar a pesquisa dos fundos de vale também ao longo dessas cidades. E tem já algum dado conclusivo? Não, enfim, ainda não. Por enquanto conclusivo, não. Vocês estão na parte de levantamento de dados. Nós estamos fazendo as viagens ainda para as cidades, para daí formarmos esse painel e para daí fecharmos mesmo as considerações finais da pesquisa. E ela já está acontecendo desde... de junho que foi aprovada, mas junho do ano passado. Mas daí as viagens mesmo começaram no período das férias para as cidades. E os bolsistas recebem verbas da FAPESP? Da FAPESP. Aliás, a FAPESP é uma grande incentivadora da pesquisa aqui no estado de São Paulo. Acho que nós temos muito a agradecer, porque apoia mesmo com as bolsas para os alunos, né, que estão fazendo a iniciação científica, ajuda nessas viagens, com a ajuda de custos, né, de diárias para essas viagens, porque são cidades que são longe, né? Então demanda gastos mesmo. Olha, e até com equipamentos. Claro, nós vemos aqui em Araraquara, na região de Araraquara, né? Tem São José do Rio Preto, Araraquara, Votuporanga e Santa Fé do Sul. Isso. Na Alta Paulista, Agudos, Tupã, Lençóis e Panorama, quer dizer, vai até lá quase no final do estado. E no Noroeste, Lins, Botucatu, Penápolis e Araçatuba. E na Sorocabana, Ourinhos, Avaré, Presidente Prudente e Presidente Epitácio, lá no final do estado também. Isso. Realmente uma pesquisa relevante da professora Norma Constantino. Mas ela tem mais. No próximo bloco, nós vamos conversar sobre as outras pesquisas que ela desenvolve aqui em Bauru. Um minuto só. Ciência Sem Limites está de volta. Tem o objetivo de mostrar, demonstrar as pesquisas e pesquisadores da Unesp. Hoje recebendo a professora Norma Constantino, da FAAC, Departamento de Arquitetura. Professora, nós sabemos que a universidade tem o tripé de ensino, pesquisa e extensão. Isso. Nós sabemos que a senhora também tem uma contribuição muito grande, além de ensinar arquitetura, além de pesquisar, em termos de extensão. Pois é, João, porque na verdade nós consideramos a extensão uma pesquisa aplicada, né? E sempre envolvendo alunos também, bolsistas, às vezes PROECs da Unesp, às vezes
voluntários, né? E em muitos casos até as prefeituras daí pagam bolsas para esses alunos trabalharem na aplicação das nossas pesquisas nas suas cidades. Por exemplo, o grupo de pesquisa ao qual faço parte, que é o Grupo CITO, nós fizemos um estudo que daí resultou no Plano Diretor Participativo de Agudos. O Grupo CITO também fez o Plano Diretor Participativo de Jaú. Então, são todos resultados dessas pesquisas que foram aplicadas nas extensões. A senhora pode dar um exemplo prático dessas extensões? Pois então, então, toda essa necessidade que a gente observou nas pesquisas, que tem esses fundos de vale, como nós falamos, né? Eles podem se tornar parques importantes para a qualidade de vida das cidades. Nós podemos fazer projetos desses parques para que essas cidades, daí sim, sejam mais agradáveis para aqueles que ali moram. Né? Harmoniosas. Simpáticas, né? A população. Sustentáveis também, não? Né? Para toda essa população. Então, tem uma aplicação prática mesmo, que a gente faz aí um projeto arquitetônico, paisagístico e urbanístico, né? E doa para as cidades também. Eu desenvolvo também um trabalho de extensão, mas isso já faz alguns anos, em espaços livres nas escolas, que são os pátios escolares. E que tipo de trabalho a senhora faz nos pátios? A cada ano nós conversamos ou na Secretaria de Educação, ou na Secretaria de Planejamento, ou já tem alguma escola que já demonstrou interesse, para ver qual a escola municipal, né, uma escola pública, que tem necessidade de um projeto para o seu pátio escolar, para que ele seja mais interessante, agradável, educativo, né? Porque a gente nota que ainda existe alguns pátios da década de 70, sim, de 80, sim, né? E a evolução dos tempos está aí, né, professora? Na verdade, o ensino não precisa estar fechado nas quatro paredes da sala de aula, mas pode ser no pátio, ao ar livre, pode ser isso muito mais proveitoso, a tal da aprendizagem emocional, né? Então a gente... Quer dizer, um ajuda o outro. Um ajuda o outro. Contempla, né? A gente procura daí, lógico, juntamente com a diretora, com as professoras, com os próprios alunos, saber o que é mais importante para aquela determinada escola. Fazemos o projeto e depois a execução vai depender da Secretaria de Educação, mas a diretora fica muito satisfeita em ter o projeto em mãos, que possa apresentar na Secretaria de Educação tudo aquilo que eles necessitam. E quem sabe alguma prefeitura também possa se interessar também pode, né? Ser, pode ser. E usufruir. Então, está em aberto a contatos, professora? Estou aberta a contatos. E com relação, então, à permanência da estrutura agrária na formação do tecido urbano, isso aí também é uma outra pesquisa da senhora? Foi essa pesquisa que nós realizamos no projeto temático, juntamente com a Unicamp, e que até resultou num livro que é interessante, se houver interesse é só conversar com o departamento. Vou mostrar, né, aqui para o pessoal em casa, para eles poderem, né? Com vários pesquisadores também trabalhando, e foi essa troca de ideias, de resultados também foi muito enriquecedor, né? E que acreditamos que vão estar outros resultados também mais interessantes ao longo daí da vida. E no que consiste essa pesquisa, basicamente? Pois então, era uma hipótese que nós tínhamos que, como em Bauru aconteceu essa questão que os rios que eram os divisores das fazendas e a partir daí todo o desenho da cidade vai ser pelo desmembramento dessas fazendas em partes menores e que vão surgindo o parcelamento, os bairros, nós acreditávamos que nas outras cidades do Oeste Paulista poderia ter acontecido um processo similar e que foi confirmado mesmo, que teve um processo muito semelhante. Algumas cidades aqui do Oeste Paulista nasceram a partir de uma única fazenda, outras uma ou mais fazendas, pedaços de uma ou mais fazendas, né? Que o proprietário doava um pedaço, ou outro proprietário doava um pedaço e ali iniciava a cidade. E algumas outras por companhias colonizadoras. Perfeito. E que achamos muito interessante esse resultado, que nos abriu assim, um interesse muito maior em pesquisar até maiores detalhes sobre essa conformação desse tecido urbano, se era diferente quando era uma companhia colonizadora
que fazia o início da cidade, ou quando eram os próprios fazendeiros. Agora, sobre a pesquisa de fundos de vale, tem uma data assim para a gente ter já alguns resultados e a gente chamar a senhora de volta para apresentá-los? No final do ano que vem, com certeza, no final de 2014, teremos resultados aí mais apresentáveis aqui. Então será convidado. Infelizmente chegamos ao final, professor. Muito obrigado de tê-la aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Ciência Sem Limites termina aqui. Recebemos hoje a professora Norma Constantino, da FAAC, Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, Departamento de Arquitetura. Para contactá-la, tem um e-mail e o site da FAAC. Ciência Sem Limites volta na próxima semana. Até lá!